5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0. Aqui. A paz do Senhor Jesus, mais um vídeo. O pastor Rony aqui. A paz do Senhor, pastora Beatriz aqui também. Beleza, vamos trazer mais um tema para vocês aí, mais uma meditação da palavra de Deus acerca de salvação. Hoje a pergunta qual é? Por que aceitar a Jesus? Por que aceitar a Jesus? Nós somos da Igreja Batista Independente Antioquia aqui na Malé. Antioquia na Malé. Parte também do povo lá de Petrópolis, não é, que a gente tem lá num lugar chamado Vila Rica. Vila Rica Petrópolis, na direção do evangelista Jailton e da evangelista Luciene, mas um povo abençoado que está lá em cima. Hoje nós vamos falar sobre o porquê que nós devemos aceitar Jesus como nosso Salvador. Vamos orar então, em nome de Jesus. Já fizemos um vídeo agora há pouco com a Escola Dominical das Crianças e já a gente vai postar para vocês também, né? Esse vídeo primeiro e logo o outro em seguida. Oramos? Em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado, nós te bendizemos e agradecemos a Ti pela Tua palavra que é de ser ministrada aos nossos corações, Senhor. Que venha o Teu Espírito Santo em nossas vidas nos trazer entendimento para que nós possamos ser muito mais do que ouvintes, praticantes para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Leitura. Amém. Evangelho de João, capítulo de número 1. Capítulo número 1. Verso 1 até o verso de número 14. Nós vamos saltar um pedacinho que fala de João Batista aí, não é? Faz a leitura? Vamos lá. Vamos lá então. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. Verso 5. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreenderam. Aqui, vamos pular para o verso 10 agora. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém. Verso 12, encerra aí. Amém. Não é? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Bom, vamos lá. Você viu aí a palavra que está falando que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava e era Deus. Estava com Deus e era Deus. O Verbo, a palavra, uma coisa só. Depois, aqui no verso 14, diz aqui: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A gente não leu esse, ficamos só até o 12, não é? Mas isso aí diz que veio para o seu e o seu não conhece. Que seu era esse que estava falando aí? Veio lá para o povo dele de Jerusalém, né? Judeus, que até hoje, né, tem uma galera que não reconhece Jesus como Salvador, vê ele como um profeta, né? Vê ele como um profeta. Não reconhece o seu poderio, não reconhece o seu senhorio. Não reconhece ele como Deus. Não reconhece ele como Deus. Até hoje tem. E não só lá, também tem. E agora? Eu ia te perguntar, era só para eles? Só eles que não reconheceram? Como é isso? Pois é, ainda tem um povo que não reconhece. Tem ainda? Tem. Quem? Brasileiro, será? Tem brasileiro? Brasileiro? Será? Mas é todo mundo fora da igreja. É, os que não reconhecem Estão como fora da seu igreja. Senhor. E os que estão dentro da igreja? E os que estão dentro da igreja que também
tem ele como Salvador, né? Mas não tem ele como Senhor. Porque tem uma diferença. Você lembra quando as pessoas chegavam até Jesus e diziam assim, Rabi, ou Raboni, que é no hebraico e no aramaico antigo, que quer dizer mestre? Eles queriam os ensinamentos de Jesus, não é? Mas não queriam o senhorio de Jesus. Porque uma coisa é ser Rabi, ser mestre, outra coisa é ser Senhor. Senhor é mestre, ele é ensinador, mas Senhor é dominador. Então, muita gente quer Jesus como Senhor, mas não quer como dominador. Por quê? Por quê? Esses aceitaram Jesus como Salvador? Eles acham que sim, né? Eita! Eles acham que sim. Muitos acham que sim. O que é salvação? O que é a salvação, gente? O que é ter Jesus como seu... Não, a palavra diz que ele é único e suficiente. Salvador. Ele é o único. A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, ele é o único que pode nos levar ao Pai. Vamos partir do princípio básico. Como era o homem no Éden com Deus? A gente falou no outro vídeo, né? Vamos lá. Como era o homem no Éden com Deus? Comunhão perfeita. Precisava de salvação? Não. Por quê? Porque não tinham pecado, não tinham errado. Existia pecado? Era puro, não existia o pecado, No eles mundo, eram não. puros. Eles eram puros. Deus falava com eles todos os dias, meu Deus. Falava com ele todos os dias, andava com ele todos os dias. E daí, quando entrou o pecado, aí o negócio ficou ruim. Né? Aí Romanos vai dizer, desculpa, vamos falar de Romanos daqui a pouquinho. O próprio Deus, quando Adão pecou, ele disse, Adão, toda a terra agora é maldita por tua causa. Estou apontando para a câmera, mas não é para você. Isso aí Deus falou isso a Adão, não é? Aí ele falou, olha, ela vai nascer espinhos e cardos. Não tinha coisa que o homem pudesse pisar e se ferir. Agora, por causa do pecado de Adão, de um homem, isso aconteceu. E aí Romanos, no capítulo 3, verso 12, Paulo escreve aos Romanos, ele diz o seguinte, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Beleza. Você anotou aqui, eu tinha separado esse mesmo versículo lá. Só que engraçado que eu estou usando a câmera do celular e o esboço para essa mensagem está dentro do meu bloco de notas do celular que eu não posso tirar, mas vamos tentar lembrar aqui o que a gente colocou, não é? Porque na verdade, esse tipo de tema, ele na verdade ele era para ser, deveria ser, um tema muito simples para todo cristão. Porque todo cristão precisa saber da salvação. O primeiro grande mandamento, te lembras? Amar o teu Deus sobre todas as coisas. Completa ele. Ela tá saindo de um resfriado aí. Eu já, no primeiro vídeo eu estava falando arrastado, agora... Vamos lá. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, e todo o teu entendimento. Com todo o teu entendimento. O problema é que tem muita gente que acha que a gente tem que aceitar Jesus como nosso Salvador, entregar nossa vida a Ele e Ele vai fazer o restante. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Sim. Só que eu preciso saber por que eu confio em Deus, porque a Bíblia fala que eu tenho que amar a Deus com todo o meu entendimento. E o meu entendimento, eu tenho que saber por que eu sou crente, por que eu sou salvo, por que Jesus foi enviado para me salvar, qual foi a necessidade que trouxe esse sacrifício de Deus para nós, por que, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, por que precisou disso tudo? A gente saber das coisas de Deus, é necessário a gente saber o porquê que a gente é servo, porquê que Ele é soberano, porquê que Ele é Senhor e o que nós devemos fazer para poder alcançar a vida eterna, ok? Vida eterna essa que só se encontra em Cristo Jesus. João capítulo 14, verso 6, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Artigo definido. Quem não fugiu da escola sabe que artigo definido já está apontando para aquilo que é. Ou seja, o caminho, a verdade, a vida. Ou seja, o caminho que leva à salvação, a verdade que salva, que cura, que liberta e a vida eterna, ok? Que nós teremos com Deus. Nós teremos com Deus e somente por intermédio de Jesus. Então a gente precisa saber disso. Hebreus, no capítulo 11, falando acerca dos heróis da fé, ele diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar-lhe, porque é necessário. Necessário é aquilo que não pode faltar. Necessário é aquilo que é imprescindível para a nossa vida. Você não pode ficar sem energia elétrica. Pode? Claro que pode. É claro que pode ficar sem energia elétrica. Você vai morrer? Não. Você vai conseguir cozinhar, vai poder acender uma vela, um lampião, uma lamparina, um candeeiro, qualquer coisa. Você não pode ficar sem carro? Pode ficar sem carro. Carro hoje é um bem que a gente precisa dele, sim, mas se quebrar ou bater ou se acidentar, você pode pegar um ônibus e andar a pé ou fazer qualquer tipo de coisa como os antigos faziam. Você não vai morrer, mas você não pode ficar sem ar. Por quê? Porque sem ar você vai morrer asfixiado. Então o ar é necessário, não pode faltar. E que Hebreus fala que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe, e segundo, que é galardoador daqueles que o buscam. O galardoador é presenteador e, enfim, é entre diversas coisas, tanto no bem material quanto no espiritual, aleluia, para aquilo que é o porvir depois dessa vida. Então, a Bíblia diz que, Romanos, Paulo escrevendo, diz que todo mundo pecou e está desviado, não é, e decaído da glória de Deus. E a glória de Deus foi exatamente aquilo que Moisés pediu para Deus no deserto, para que ele pudesse ver. Mostra, Senhor, a tua glória. Estava lá no monte. Eu quero ver a tua glória. Aí ele falou, opa, se ver vai morrer. Vai ali para a fenda da rocha. Foi lá. E a gente conhece a história, que ele botou a mão na rocha e Moisés viu ele por trás. Aquilo foi o suficiente para passar um tempo ali com o rosto brilhando. A glória de Deus é a presença do Senhor. No hebraico antigo a gente fala de doxa, que é a glória com peso, a glória de estar na face de Deus, na presença de Deus, é uma coisa tremenda. Então a destituição que o homem teve foi de estar na presença de Deus. Não podia mais. Por quê? Porque Deus não pode compactuar com a vida pecadora, pecaminosa. Mas Moisés era um pecador? Sim, ali Moisés foi preparado por Deus há algum tempo para poder estar na presença dele. Mesmo assim, só pode ver Deus por trás, de costas. Pode imaginar que coisa tremenda poder visualizar uma situação dessa? Aí tem muita gente que acha que a gente tem acesso direto a Deus hoje por intermédio de qualquer pessoa, de qualquer situação que a gente vê por aí. Só que a Bíblia fala que para chegar a Deus o caminho é Jesus. Só Ele. Só Ele. Não tem que melhorou? Toma mais um golinho d'água. Ela pegou a água, gente. Agora tá. Isso. Viu? Então, mas aí o pessoal acha que consegue resolver, consegue por si só fazer isso. Mas aí, essa comunhão perdida, ela só pode ser retomada por intermédio de Jesus. Essa é a diferença entre lei e graça, entre a velha aliança e a nova aliança. Na velha aliança, o povo vivia por misericórdia. Jeremias, bem claramente, disse lá em Lamentações: as misericórdias do Senhor são causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, elas são novas a cada manhã. Aí todo mundo, aleluia, glória a Deus. Mas se eu disser para você que você não precisa, isso você que é crente, você que é servo, você que aceitou Jesus como seu Salvador, como teu Salvador, você não precisa da misericórdia de Deus. Porque misericórdia, ela é compaixão da miséria alheia. E Deus não vai ter misericórdia daquele que é miserável. Desculpe, daquele que não é miserável. Nós somos miseráveis? Não. Nós somos filhos. Éramos entregue às nossas próprias concupiscências, às nossas paixões. Éramos
dessa forma, mas a Bíblia diz que ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós somos nação santa, sacerdócio real, está lá em Pedro, na primeira carta, se não me falha a memória, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, que foi preparado para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, estando na maravilhosa luz de Deus. Eu não posso crer que eu sou miserável. Ah, mas você vai entender, Paulo disse, não, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque ele fala da velha criatura bem perto dele. Ele fala isso como uma situação que ele sentia passar naquele momento. Mas Paulo não era miserável, para um homem cheio de graça. Tanto que o próximo Deus, quando ele teve aquela revelação, não é? E o espinho foi dado na carne, a Bíblia diz que ele orou 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho. O que ele falou? Paulo, a minha graça te basta. Opa! Romanos, na 1 Coríntios 12, ele falou, opa, de boa vontade então me gloriarei nas minhas fraquezas para que me habite o poder de Deus, o poder de Cristo. Pois então quando eu penso que eu estou fraco, eu sou forte. Estar é temporário, ser é uma coisa permanente. Olha aí a diferença. Olha a diferença. Nós éramos doentes, éramos enfermos, e a Bíblia diz que todas as nossas enfermidades, falando em Isaías, ele levou sobre si. A gente não está falando de enfermidades materiais, porque tem crente que morre com câncer, com úlcera, com um monte de outras coisas. Sim ou não? Isso é enfermidade material, carnal. Mas ele está falando das enfermidades que nos separavam de Deus, que é o pecado. O pecado nos trazia essa separação. Hoje, você colocou aqui, ó. Leia aqui. Romanos 6:23. Sim. O salário do pecado Você lembra do restante? é a morte. Mas, não, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não, acabou. Agora não, hoje não. Ele quer ir pro culto de novo. Quer ir pro culto de novo. Então vamos lá. Dom gratuito, O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. gratuito. Por quê? Porque vem de graça, que é um favor que a gente não merece. Mas para alcançar essa graça, só por intermédio de Jesus. Por quê? Por quê? Por que eu não necessito a misericórdia? Porque nós lemos agora João capítulo 1, verso 14. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que o recebeu foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E filho não precisa de misericórdia. Filho tem graça. Filho tem direito à casa. Filho tem direito à cozinha, à geladeira. Abre a panela, tem a chave da porta. Filho, eu tenho lá em casa, a gente tem em casa uns 2 lá que... Tem uma garotinha que de vez em quando eu chego em casa e ela está lá na minha cama. A minha esposa no lugar dela e ela no meu lugar. Deitada na minha cama. Abraçada com a minha esposa. Isso quando não é o meu filho que está. E aí? Eu chego fazendo o quê? Some daqui que aqui não é o seu lugar. Não posso fazer isso. Por quê? Embora seja o meu local de descanso, é a casa dela. É a minha casa, é a casa dela, eu tenho direito. Deu para entender? Por isso que Jesus falou assim para Filipe, lá em João 14. Filipe, você tem estado comigo há tanto tempo. Filipe disse para ele assim, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Aí o que Filipe falou? Mostra-nos o Pai que nos basta. Jesus falou assim, Filipe, eu estou contigo há tanto tempo e você ainda não me conhece? Quem me vê a mim vê o Pai. Quem me vê a mim vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Deu para você entender? O teu filho tem direitos na tua casa. Direitos de filho. Por quê? Porque ele anda nas tuas regras. Porque ele conhece os limites da casa. Ele tem intimidade. Opa, tem isso? Só filho tem intimidade com o pai. Nem filho de ninguém vai deitar na minha cama junto comigo. Só o meu. Ai de ti. Nenhum filho de ninguém. Ai de ti. Só os nossos filhos. Sim. Porque filho do pai. Tem uns sobrinhos também que eu vou te falar, né? Tem uns sobrinhos também que é igual filho também que eu vou te falar. Tem intimidade. Tem. Mas é uma realidade. Por quê? Foi criado junto, porque anda junto, porque fala a mesma língua, porque tem a mesma criação.
Você consegue entender isso? Ninguém vai conseguir alcançar a mão bondosa de Deus, da graça dele, se não for por intermédio de Cristo. Por isso a necessidade, por isso que Paulo fala: eu rogo a vocês, Romanos 12:1, apresente o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque isso aí é cultuar racionalmente. Você precisa se entregar para Cristo, tem que se entregar para Jesus, para que ele possa operar, trabalhar na tua vida, para que ele possa colocar a marca dele em você, para que possa resplandecer no teu rosto o brilho de Cristo, para que olha o que ele fala: quando você pedir ao Pai em oração em meu nome, ele te conceda, porque quando você ora em nome de Cristo, é como se o próprio Cristo estivesse pedindo ao Pai. E o que o Pai nega para o Filho? Só aquilo que não é conveniente, que não é de segurança, não é? Você não vai pedir para o teu Pai aquilo que não convém. Se você pedir como criança, ele vai te dar. Por isso que a gente fala não. Eu falo mais não do que sim. Por quê? Porque as crianças não sabem exatamente daquilo que elas precisam. O que elas querem são muitas coisas, mas o que elas precisam são poucas coisas. Nós também somos como crianças diante do Senhor, mas tem uma vantagem: mesmo que ele nos diga não para várias coisas, o sim de Deus é mimo para nós, segundo as nossas necessidades, mas o não de Deus é preservação para a nossa vida, para a nossa saúde, e a gente precisa entender isso. Nós precisamos compreender isso. Ninguém vem ao Pai, Jesus falou: eu sou o caminho, ninguém vem. Olha o que ele disse: eu e o Pai somos um. Em João 10 ele disse: eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Em João 15 ele fala: eu sou a videira verdadeira. Olha só, vocês são ramos que são ligados em mim, e toda vara que está ligada em mim, todo ramo que dá fruto, meu Pai vem e limpa para que dê mais fruto. E essa limpeza dói, porque você vai cortando as coisas, não é? Mas depois ela vai já aconteceu contigo alguma coisa assim? Né? Só acontece com quem está na videira verdadeira. Se não tiver, não acontece não. Isso acontece com quem está dando fruto. Porque se não der fruto, vai ficar lá jogada. E o que ele falou que acontece depois? Esse é o problema. Vai arrancar e vai tacar no fogo. Corta. Vai arrancar. Não tem jeito. E lança no fogo. Você viu como é que eu fiz? Você viu? Mágica. Corta. Ficou esquisito, ficou parecendo aquele cara de 5 dedos aí, não? 4 dedos, não. Bom, é outra história. É cortado e lançado no fogo. É verdade. Cortado e lançado no fogo. Que a gente possa alcançar de Deus o que Ele tem preparado para nós. Eu me lembrei aqui de uma ilustração. Eu quero encerrar essa mensagem. Já vão aí 20 minutos e alguma coisa, 22. Eu quero encerrar essa mensagem com aquela ilustração do mendigo. Não é? E Jesus, mesmo sendo o nosso irmão mais velho, a Bíblia diz o primogênito da criação, primogênito dos mortos, o que nos fez ser filho de Deus por intermédio dele. Então ele é o nosso irmão mais velho, mas ele disse para os seus discípulos assim: não vos tenho mais chamado de servo, mas de amigo, porque o Senhor não explica para o seu servo o que ele há de fazer, mas tudo que meu Pai diz para mim que tem que ser feito, eu falo para vocês, eu conto para vocês. Não tem segredo. Não tem segredo. Está tudo revelado. Tudo revelado. Não tem segredo para nós. Então ele disse isso. E eu me lembrei daquela ilustração do mendigo do bairro. Geralmente, todo bairro tem um mendigo que anda por ali. Geralmente é assim. Ele vai para um lugar, vai para o outro. Todo mundo conhece, alguns até pelo nome. Eu morei em Pilares no tempo, lá tinha um que eu não me lembro o nome dele agora. O que eu já ouvi de história para aquele camarada, para você ter ideia, fizeram até um Facebook pro cara, você acredita? O primo meu, Claudinho, falou acerca disso aí. Então, eu não lembro nem o nome dele. Então, veja bem, nesse bairro tinha um, e todo mendigo tem um cachorro. Tem. Quando não tem um monte. Então, e esse camarada, essa história é real. Essa história é real. Uma vez um camarada passou por ele uma vez e fez uma pergunta para ele: rapaz, você não tem uma vontade, você não tem um desejo? Ele falou: eu tenho. Ele: qual é o seu desejo? Ele: de comer um cachorro quente da dona coisa ali da esquina.
Aqueles cachorro-quente que parece um submarino, que é grande assim, 2 palmos. Pois é. Ele falou, esse é o teu desejo? Ele falou, então vamos até lá que eu vou satisfazer o teu desejo. Ele comprou o cachorro-quente para ele. Lá foi ele e o cachorro. Deu o cachorro-quente para ele. E o cara ficou observando enquanto comia um junto dele também. Ele foi lá e pegou a salsicha do cachorro-quente. Estendeu o cachorro dele, veio comer a salsicha do cachorro-quente. Aí ficou o cachorro comendo a salsicha e o outro comendo pão com molho lá, feliz da vida. E aquilo incomodou o rapaz que pagou o cachorro-quente para ele. E ele fez uma pergunta para ele depois de um tempo. Falou, você não me leva a mal sobre o que eu vou te perguntar, mas eu queria que você me explicasse, por favor. Ele, o que é? Ele falou assim, por que você pegou essa salsicha do seu cachorro-quente e deu pro cachorro? Ele disse assim, porque esse cachorro é meu melhor amigo, é o único amigo que eu tenho. E a salsicha, ou a linguiça, ou o que for, é a melhor parte do cachorro-quente. E para o melhor amigo, eu devo entregar a melhor parte. Para pensar nisso aí. Se você tem a Cristo como amigo, se você tem a Cristo como Senhor, você tem entregue a melhor parte da tua vida para Ele. Ou se você não tem ainda Cristo como Salvador e acredita em um monte de outras coisas que talvez nesse momento sejam úteis para ti, porque pelo menos é bom você crer em algo. Mas crendo errado, se você entender ou buscar entender acerca da salvação em Cristo, será que você tem condição de entregar a melhor parte da tua vida para Ele? Porque o nosso melhor tem que ser entregue para Jesus. Deu para você entender? É dessa forma. Quer fazer uma consideração final? A melhor parte não é aquilo que sobra, né? A melhor parte é a primazia. Primeiro para Ele. Né? Primeiro para Ele. Depois a gente vê. Porque se a gente fizer, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então, se a gente dá para o Senhor, a gente não está dando para qualquer pessoa. A gente está dando o nosso melhor louvor, o nosso melhor tempo, a nossa melhor conversa. Você já conversou com Deus? Você já conversou com Jesus? Já chamou Ele? Falou, vem cá, Jesus, vamos conversar aqui, eu preciso conversar contigo. Bater um papo com Ele. Sabe? Não precisa de muita coisa não para falar com Jesus. É só você chamar Ele, que Ele está presente, Ele vai te ouvir. A melhor parte é essa, é você conversar tudo com Ele, falar tudo para Ele. Né? Tem uma música que fala tudo para Ele, por Ele. E se a gente não entender que aceitar a Jesus é aceitar o seu poderio, o seu senhorio, a gente não está aceitando a Jesus. A gente está buscando o que Ele pode oferecer. É isso aí. Só isso. É isso aí. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. Eu estou meditando aqui agora. A gente faz parte de um motoclube cristão chamado Erguendo o Templo Motoclube. É baseado hoje na Igreja Batista Independente, lá do Mendanha. Não é? O presidente do nosso motoclube é o pastor Paulo Azevedo. Vice-presidente é Flávio Batalha. Irmãos em Cristo. Nós temos um tema, uma numerologia, se é o nome, se pode dizer. 5,19, de 2 Coríntios 5,19, isso é por causa das letras do ET, que é Erguendo o Templo. Antes da mudança ortográfica, não é? A letra E era a 5ª letra do alfabeto e o T era a 19ª. Agora o T parece que foi para a 20ª, mas a gente não mudou. Então a gente achou nessa numerologia 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, que diz assim: porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós dois, e você que está aí, que é servo do Senhor, a palavra da reconciliação. Essa palavra da reconciliação com Deus só veio por intermédio de Cristo Jesus. Você está entendendo? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Deus abençoe você, ore por nós, ore para que mais pessoas sejam alcançadas através dessa palavra, desses vídeos aí. Compartilhe, se você gostou, dá glória a Deus, não esquece, porque Ele é o responsável. Clica aí no botãozinho do gostei, do joinha, do like, compartilha aí. Se você tem
um canal, deixa eu te dar uma dica. Se você não conseguir fazer, você tem que logar, fazer uma conta no Google para você fazer o login no YouTube, para você poder dar um joinha, né, no vídeo, tá bom? E compartilhar isso aí para que outras pessoas sejam alcançadas também para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha a oportunidade hoje de aceitar a Jesus como teu único e suficiente Salvador, porque Ele supre todas as necessidades. Amém.